Posição de duas retas no plano cartesiano. Duas retas podem estar posicionadas no plano cartesiano das seguintes maneiras. Elas podem ser paralelas, como demonstra aqui os gráficos, paralelas deste jeito ou deste jeito. Aqui eu tenho uma reta S com uma medida angular S e tenho uma reta R com uma medida angular R. Observando, através da observação, nós vemos que o ângulo de abertura que as duas retas formam com o eixo X tem a mesma medida. Então, esta abertura angular tem a mesma medida que esta abertura angular. Portanto, o coeficiente angular das duas são iguais, Então, o coeficiente angular, que é representado pela letra M, lá na equação reduzida da reta. Aqui eu tenho a equação reduzida da reta. Ela tem esta fórmula aqui. Y é igual a M vezes X mais N, onde o M significa coeficiente angular, que é justamente disso que nós estamos falando, da abertura do ângulo. E o N significa coeficiente linear. Então, quando as duas retas têm a mesma medida de ângulo, esse valor aqui, que é o coeficiente angular, é o mesmo, elas são chamadas de retas paralelas distintas. Porém, elas podem ser também retas paralelas coincidentes, que aí é quando a gente observa aqui que está uma sobre a outra, Nesse caso aqui, as duas têm a mesma abertura angular. O ângulo da reta S é igual ao ângulo da reta R, como nesse caso aqui também são iguais os ângulos, Então, o coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R. Porém, neste caso, além do coeficiente angular ser igual, o coeficiente linear das duas retas também são iguais. Então, neste caso aqui, eu tenho coeficiente angular igual, e neste caso aqui, eu tenho coeficientes angular e linear iguais. E aí, nesse caso, elas são chamadas de retas paralelas coincidentes. Podemos ter também a posição de retas concorrentes no plano cartesiano, que são quando duas retas se cruzam, elas se cortam em um ponto. Então, por exemplo, aqui ou aqui, um desses dois jeitos aqui. Note que elas estão se cruzando em um ponto. Então, a reta R se cruza com a reta S aqui neste ponto. E aqui nesse caso, a mesma coisa, as duas retas R e S estão se cruzando. Vamos observar o ângulo de abertura. Então, eu tenho aqui a reta S e essa medida angular. E tenho aqui a reta R com esta medida angular. Nós observamos aqui que a medida dos ângulos são diferentes. Portanto, o coeficiente angular da reta S é diferente do coeficiente angular da reta R. O mesmo ocorre nesse segundo exemplo, Aqui a abertura angular da reta S é uma e a abertura angular da reta R é outra. Então, o coeficiente angular da reta S é diferente do coeficiente angular da reta R. O único detalhe é que elas podem ser apenas concorrentes, ou seja, apenas se cruzarem em um ponto, ou elas podem ser concorrentes e perpendiculares. O que significa ser concorrente e perpendicular? Perpendicular é quando aqui nós observamos que forma ângulo de 90 graus. Então, tá formando um ângulo de 90 graus entre esses dois segmentos aqui. Tá formando um outro ângulo de 90 graus aqui. Aqui também tá formando um ângulo de 90 graus. E aqui também. Então, todos aqui são ângulos de 90 graus. Isso significa ser perpendicular. Já não é o caso aqui, que eu vou observar que este ângulo tem a mesma medida que este, mas não é 90 graus. E esse ângulo tem a mesma medida que esse, mas também não é 90 graus.
Então, nesse caso, elas são apenas retas concorrentes. E nesse caso, elas são retas concorrentes e perpendiculares, pela questão dos ângulos. Mas, o que verifica isso em fórmula é a multiplicação dos dois coeficientes. Então, a partir do momento que eu conheço o valor do m, que é o coeficiente angular das duas retas, e eu verifico que esses números não são iguais, eu já posso responder que as retas são concorrentes. Agora, o que confirma se elas são perpendiculares ou não é o produto, a multiplicação dos dois coeficientes angulares. Então, quando eu multiplico o m de uma pelo m da outra, o resultado tem que ser igual a menos 1. Se for, elas são perpendiculares. Se for diferente de menos 1, elas são apenas retas concorrentes. As fórmulas para cálculo. As fórmulas para calcular o coeficiente angular. Então, coeficiente angular, eu tenho aqui a fórmula, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ou yb menos ya sobre xb menos xa. Então, ela pode ter um dos dois formatos, mas é a mesma coisa. E temos uma outra fórmula aqui, que é m, que significa o coeficiente angular, igual a tangente de alfa, ou seja, m igual a tangente do ângulo. Quando é que eu uso uma fórmula ou outra? Bom, se o exercício fornecer como informação as coordenadas, né? Então, ele informa 2 pontos, A e B, de coordenadas tais. Aí, eu vou encaixar essa informação nesta fórmula aqui. Agora, se o exercício estiver fornecendo a medida do ângulo que a reta forma com o eixo X, aí a fórmula é essa aqui.